Boa noite. Boa noite. A OMS admite o fim da fase aguda da pandemia ainda este ano. Mas só se os países vacinarem 70% da população. No Brasil, o documento do Ministério da Saúde que desestimula a vacinação motiva um abaixo-assinado de milhares de pesquisadores e profissionais da área. No Ceará, uma cidade que imunizou todos os adultos, não tem nenhuma morte há 7 meses. Ninguém internado com Covid. O presidente Jair Bolsonaro sanciona o orçamento da União. Mantém o dinheiro para o fundo eleitoral. E corta a verba principalmente dos ministérios do Trabalho e da Educação. O Banco Central cria um sistema para o cliente saber se tem dinheiro em algum banco que nem usa mais. Um incêndio criminoso destrói um helicóptero de fiscalização do IBAMA em Manaus. Imagens mostram como o garimpo ilegal está envenenando as águas do rio Tapajós no chamado Caribe Amazônico. O aumento do volume de água numa hidrelétrica põe em alerta mais de 30 municípios de 4 estados. Gabriel Medina desiste das 2 primeiras etapas do Mundial de Surf para cuidar da saúde mental. O Jornal Nacional está começando. Imagens aéreas e de satélites confirmaram o avanço do garimpo na região próxima ao Ter do Chão. É um paraíso ambiental no Pará. Um avião da ONG Observatório do Clima sobrevoou a área e constatou o Tapajós sendo invadido pela lama dos rios Crepuri e Jamanchim. Segundo a ONG, essa área devastada é um garimpo próximo ao rio Jamanchim. Os rejeitos vão se espalhando por todo o Tapajós. Há uma explosão do número de garimpos na Amazônia toda e com especial destaque no Médio Tapajós. Você tem um incentivo vindo do aumento do preço do ouro, decorrente da própria pandemia, mas tem um incentivo principal negativo, nefasto, no meu entendimento, da posição do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem se manifestado desde o início em prol de normas mais flexíveis em relação aos garimpos, da expansão dos garimpos, né? E isso causa uma espécie de liberou geral para quem está em campo, né? É como se pode fazer porque o governo vai te apoiar. A organização não governamental MAP Biomas analisou imagens de satélite de alta resolução em diferentes períodos e constatou que os rejeitos dos garimpos ilegais saem de afluentes, se misturam às águas do rio Tapajós em direção a Santarém. Em julho de 2019, a mancha de lama, essa linha branca no mapa, já era visível na região de Santarém. Em 2020, a linha ficou ainda mais forte e em julho de 2021, a mancha estava ainda mais intensa. A chegada de sedimento garimpeiro até próximo da foz é um problema ambiental e humano muito grave. Essa é a preocupação. Mesmo na seca, o carreamento de sedimentos do Tapajós até próximo de sua foz no Amazonas está preocupantemente alto, progredindo, aumentando em intensidade e extensão. Na semana passada, o Jornal Nacional mostrou cientistas e moradores preocupados com a cor barrenta da água em Alter do Chão, conhecida como Caribe da Amazônia. A Universidade Federal do Oeste do Pará identificou níveis de mercúrio no sangue dos moradores, 10 vezes acima do recomendado. Garimpeiros usam mercúrio para separar o ouro dos rejeitos. Pesquisadores estão coletando amostras da água para saber o que estaria causando essa mudança. Esse sedimento também pode ser de origem natural, uma hidrodinâmica das águas do Amazonas. Agora, isso não quer dizer que a possibilidade de ser natural exclua a influência garimpeira. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a mudança na cor das águas do Tapajós e colocará em ação um plano com o ICMBio, Ministério Público e técnicos do IBAMA para sobrevoar áreas de garimpo e analisar a água do rio. O Ministério do Meio Ambiente declarou que o governo federal apoia o desenvolvimento da mineração realizada de forma regular, com licenciamento ambiental prévio e sob critérios técnicos, e que o governo combate de forma contundente o permanente o garimpo ilegal.
Policiais federais e do estado do Amazonas estão procurando 2 homens que invadiram um aeroclube e puseram fogo em 2 helicópteros do IBAMA. Eram por volta das 4 horas da manhã quando os bombeiros foram chamados para apagar um incêndio no aeroclube de Manaus. As chamas atingiram principalmente a cabine e a hélice. O helicóptero ficou quase destruído. Outro helicóptero também foi danificado. Eles pertencem ao IBAMA, ficavam estacionados bem perto do muro do aeroclube, que é baixo, e desse hangar onde funciona o Departamento de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A Polícia Federal afirma que o incêndio foi criminoso e analisa imagens de câmeras de segurança que mostram 2 homens pulando o muro do aeroclube e incendiando os helicópteros. O superintendente da Polícia Federal classifica o caso como um atentado e diz que pode ter relação com as operações recentes de combate ao garimpo ilegal no Amazonas. O IBAMA e a Polícia Federal usaram os helicópteros nas operações em novembro e dezembro do ano passado, que destruíram 160 balsas de garimpeiros no Rio Madeira. Uma coisa é certa, né? Para aqueles que imaginam que qualquer tipo de ação criminosa dessa natureza possa servir como inibidora, né? Ou possa inibir qualquer ação de órgãos oficiais, eles vão aprender didaticamente que o efeito é exatamente o contrário. Se já era prioridade nossa a repressão a ilícitos ambientais, especialmente o garimpo ilegal nas calhas, né, das hidrovias do estado do Amazonas, eles vão ter certeza no decorrer de 2022 que esse tipo de ação só reforça em nós os nossos objetivos e elas não só vão ser feitas, como elas serão ampliadas, né, até o final do ano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu 2 trechos do decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre a exploração de cavernas. Um que permitia a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública nessas áreas e o que possibilitava a destruição de cavernas classificadas como de relevância máxima. Lewandowski disse que a norma é um retrocesso na legislação ambiental, reduz a proteção desse patrimônio e pode provocar a destruição da fauna e da flora. O ministro analisou uma ação do partido Rede Sustentabilidade. A decisão liminar do ministro Lewandowski não afeta outros pontos do decreto que os espeleólogos brasileiros consideram perigosos. Eles destacam, por exemplo, o artigo que permite a ministros da Infraestrutura e de Minas e Energia influenciar a decisão sobre a relevância de cavernas e o fato de empreendedores interessados poderem pedir a revisão dessa classificação de relevância. Por esse motivo, os espeleólogos defendem o bloqueio total do decreto do presidente Jair Bolsonaro. As chuvas desse verão aumentaram o volume de água nos reservatórios das hidrelétricas, mas infelizmente isso ainda não vai aliviar as contas de luz. A energia nas usinas termoelétricas é gerada pela queima de combustível, como óleo diesel, gás natural, carvão mineral e madeira. Por isso, em média, o preço de produção é 3 vezes mais caro do que o das usinas hidrelétricas que produzem energia a partir da água que passa pelas turbinas das usinas. No ano passado, quando os reservatórios das hidrelétricas estavam em níveis alarmantes, o governo acionou as termoelétricas para evitar o risco de falta de energia. Apesar de garantir o abastecimento, a troca da energia mais barata pela de produção mais cara teve grande impacto sobre a conta de luz, que subiu mais de 20% no ano passado. Neste mês de janeiro, os reservatórios das usinas hidrelétricas voltaram a encher, principalmente os do Norte e do Nordeste. E o consumidor que está ansioso por um alívio na conta de luz se pergunta: por que o governo não faz imediatamente o caminho inverso? Aumenta o uso da energia mais barata das usinas hidrelétricas e manda reduzir a produção das termoelétricas. Especialistas consideram que o governo, que demorou para agir quando a estiagem afetou os reservatórios, agora está de novo perdendo tempo precioso para negociar com as termoelétricas. Os contratos que foram feitos por conta da ameaça da crise hídrica estão aí e agora vai ter que ser um processo de renegociação. Alguém vai ter que pagar essa conta também para quem produziu essa energia termoelétrica ou deixou de produzir essa energia termoelétrica. Ou seja, é uma equação complicada e eu não diria que a gente vai ter da noite para o dia uma solução. Talvez uma transição em função hoje da nova situação do setor elétrico, que é muito mais favorável às hidrelétricas.
Enquanto isso, a maior termoelétrica do país, a Porto de Sergipe, produz a pleno vapor. E pelo menos 3 usinas estão jogando água fora por não ter como escoar toda a energia que podem produzir. Tucuruí e Belo Monte, no Pará, e Sobradinho, na Bahia, têm capacidade para gerar 20% da energia hidrelétrica do país. Mas elas não podem aumentar a produção sem a autorização do Operador Nacional do Sistema. E ainda que produzissem mais energia, algumas linhas de transmissão que ligam o Norte e Nordeste ao Centro-Sul estão sendo usadas pelas termoelétricas. Em nota, o ONS disse que a termoelétrica Porto de Sergipe utiliza gás natural, cujo despacho é definido com 60 dias de antecedência, portanto, não é possível reduzir de imediato o despacho, pois a compra do combustível é feita de forma antecipada. E que prioriza a compra da energia das termoelétricas, sempre partindo da premissa das mais baratas para as mais caras. O ONS ainda argumenta que os reservatórios, embora com níveis mais altos, ainda não estão recuperados para atravessar o próximo período de seca, que começa entre março e abril, de forma segura e tranquila. O aumento da vazão de hidrelétricas do Rio São Francisco deixou em alerta mais de 30 municípios de 4 estados. Faz tempo que não se via correnteza forte neste ponto do Rio São Francisco. Com mais água, bancos de areia desapareceram e a travessia entre os estados de Sergipe e Alagoas ficou mais rápida. Fazia em 10, 12, agora está fazendo 7, 6 na base. Ganhamos uns 4 minutos. Choveu muito em Minas Gerais, onde nasce o Rio São Francisco, e toda a bacia recebeu um grande volume de água. 33 cidades dos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco estão em alerta para as inundações que começaram há 2 semanas. A água invadiu bares e casas construídas ao longo do leito do rio. Só de barco a gente consegue chegar a esse local, um dos pontos turísticos mais visitados aqui do Baixo São Francisco. A profundidade aqui chega a 2 metros. A última vez que os ribeirinhos viram uma cheia parecida com essa foi há 12 anos. No dia 12 de janeiro, a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco anunciou que as chuvas do começo do ano encheram os reservatórios das usinas da região e que precisaria começar a aumentar a liberação de água pelos vertedouros. Hoje, a vazão da hidrelétrica de Xingó aumentou para 4.000 metros cúbicos por segundo, quase 3 vezes mais do que normalmente é liberado. Sem dúvida é um prejuízo grande. A Chesf afirmou que a liberação é necessária para o controle de cheia do Rio São Francisco e que emitiu alertas para que as autoridades tomassem medidas preventivas. Vamos saber agora da previsão do tempo. Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite para o Bonner e boa noite a todos vocês. Olha, mais uma semana que começa bem quente e até as madrugadas estão com temperaturas mais altas do que o normal para a época, principalmente nessas áreas em laranja e também vermelho. Amanhã, a onda de calor vai pegar o sul do país novamente, também São Paulo, Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso. Nessas áreas é onde os termômetros vão subir muito mais do que deveriam. À tarde teremos máximas de 37 graus em Porto Alegre, 36 em Campo Grande, Cuiabá, também no Rio de Janeiro, 35 graus em Boa Vista e 34 em Teresina, Goiânia e São Paulo. Na quinta-feira tem possibilidade de o Rio chegar aos 40 graus nas medições do Instituto Nacional de Meteorologia. Mas para aqueles que acham que esse calorão já deu, estão desejando aí um refresco, tem essa notícia aqui. A onda de calor termina até o fim dessa semana. Já os temporais, esses voltam, Renata, e para ficar alguns dias. Então, qual é a previsão? Onde deve chover forte? Olha, amanhã no oeste da região sul, também aqui no norte do Espírito Santo, em grande parte da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, também no norte de Goiás, em parte de Mato Grosso, Acre, Amazonas, Pará e no Tocantins. E o rio Tocantins já atingiu o maior nível em 32 anos, somente no mês de janeiro. Mais chuva agora só piora essa situação. Amanhã, Belém e Palmas
também estão no caminho da chuvarada, assim como Rio Branco, Manaus e Salvador. Já nas outras áreas do país, que eu não citei ainda, mas que estão em verde aqui no mapa, previsão de chuva mais fraca. E tempo firme o dia todo, somente nessa região aqui, olha, região metropolitana do Rio de Janeiro até a região dos Lagos. Na quarta-feira, uma frente fria chega ao sul do país e muda radicalmente o tempo. Vejam que diferença os gaúchos vão sentir em Porto Alegre. Uma queda de 13 graus entre a tarde de quarta-feira e a tarde de quinta. E é justamente na quinta o dia com temporal mesmo. Em Campo Grande, o calorão também vai ceder. Na sexta-feira, a máxima prevista é de 27 graus, todo dia com previsão de chuva. E aqui no Sudeste, São Paulo é a capital que mais vai sentir essa virada no tempo. Depois desses 35 graus aqui na quarta-feira, vai fazer 25 no sábado. Por aqui a chuva vai aumentando dia após dia. E os dias com os maiores volumes, com temporal mesmo, sexta-feira e sábado. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Para você também, Helena. Eu estou focando agora então no fim da semana, como você disse que vai aliviar aí o termômetro. Obrigada, até amanhã. É isso, Renata. A seguir, como saber se você tem dinheiro em algum banco que nem usa mais? Os Ministérios do Trabalho e da Educação sofrem os maiores cortes no orçamento. Um censo da Prefeitura de São Paulo deu dimensão numérica a um drama social presente em todo o Brasil. O de cidadãos vivendo nas ruas. Tudo aqui lembra uma casa. Tem colchão, bancos, carpete. Só que este é um lar improvisado. O único que o Fernando encontrou para viver com a família quando a pandemia chegou em 2020. Ninguém andando na rua, então não teve mais como trabalhar. Aí foi na onde teve que entregar a casa. Tem como manter uma casa sem dinheiro, né? Situações como essa se multiplicaram nas ruas de São Paulo nos últimos 2 anos. E cenas que sempre foram mais comuns na região central, agora se espalham para outros bairros. Inicialmente foi muito chocante. Depois isso começa a fazer parte de uma espécie de paisagem e as pessoas começam a se anestesiar para essa existência e incorporar como se isso fosse absolutamente normal. A opinião da professora de urbanismo da USP também é compartilhada pelo doutor em psicologia social, Fernando Braga. Aquilo que se convencionou conhecer como invisibilidade pública, né, que na verdade tem a ver com nós nos tornamos cegos diante dessa situação. Essas pessoas não são invisíveis, né? Elas estão ali. Nós é que nos tornamos cegos. O censo da população divulgado hoje pela Prefeitura de São Paulo revela dados alarmantes. São quase 32 mil pessoas vivendo nas ruas da cidade. Um aumento de 31% na comparação com o censo de 2019. Isso contando quem dorme em abrigos. Considerando aquelas pessoas que ficam o tempo todo nas ruas, o crescimento é ainda maior, 54%. O censo estava previsto para 2023, mas a Prefeitura decidiu antecipá-lo diante do aumento visível do número de pessoas vivendo nas ruas da cidade. O censo identificou ainda um aumento de 330% no número de barracas na comparação com o levantamento de 2 anos atrás. Os técnicos da Prefeitura não sabem dizer exatamente o motivo, mas acreditam que isso esteja ligado à presença cada vez maior de pessoas que estão vivendo nas ruas há menos de 1 ano. 27% dos entrevistados disseram que estão nas ruas há menos de 2 anos. 29% entre 2 e 5 anos. 26% entre 5 e 10. E quase 18% há mais de 10 anos. O número de famílias também aumentou. Passou de 20% em 2019 para 28%. Segundo Fernando Braga, cuidar das pessoas que foram empurradas para a rua é um dever do Estado e não pode ser visto como esmola pela sociedade. É como se a gente tivesse a suposição de que uma prática, né, do Estado de cuidar das pessoas fabricasse vagabundos. E isso não é verdade. Muito pelo contrário, né? Quem recebe assistência do governo, muitas vezes, inclusive, ele se sente envergonhado por precisar receber essa ajuda. Ele deseja trabalhar, ele deseja engendrar os próprios recursos materiais para voltar a ter uma vida digna. A Prefeitura já dispõe de abrigos e 1.000 vagas em hotéis para quem está na rua. Agora criou um programa de moradia temporária para oferecer habitações de 12 a 19 metros quadrados.
O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo diz que o objetivo da prefeitura é mudar o jeito de atender essas pessoas. A lógica tradicional das políticas públicas para a população em situação de rua é a do reconhecimento, abordagem, acolhimento, inserção nos programas, aí saúde, trabalho e aí, se possível, a habitação como último aspecto. Nós estamos virando a chave, quer dizer, nós estamos trazendo a moradia primeiro, oferecendo uma solução humanizada, priorizando uma abordagem diferenciada. O Alex saiu de casa em 2016. Depois de 4 anos vivendo de doações, ele conseguiu um emprego e já faz planos de uma vida bem longe das ruas. Então esse trabalho para mim ele abre a expectativa de eu ter minha casa, né, poder ter meu descanso, dormir em paz, entende? Não ter mais o risco de ficar tomando chuva, né? E eu me sinto mais, vai me dar mais segurança para minha vida, né? O presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento deste ano com o fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais e com cortes de 3 bilhões de reais e 200 milhões, principalmente nos ministérios do Trabalho e da Educação. A sanção do orçamento foi publicada no Diário Oficial de hoje. O corte é em várias áreas. O Ministério do Trabalho e Previdência teve a maior tesourada, 1 bilhão de reais. O da Educação aparece em segundo lugar, 740 milhões. Dentro desse valor está o corte de 100 milhões de reais que estavam destinados para o funcionamento e gestão de hospitais ligados a universidades federais. O presidente Jair Bolsonaro ainda vetou recursos aprovados pelo Congresso para áreas como pesquisas científicas, reforma agrária e políticas de proteção a indígenas e quilombolas. Em saneamento básico para comunidades rurais e quilombolas, o corte foi de 40 milhões de reais. Na Fiocruz, o corte foi de 11 milhões de reais. Programas de prevenção e controle de incêndios florestais perderam 8 milhões e meio de reais. Segundo o governo, o veto foi necessário para recompor gastos com pessoal e encargos sociais que teriam sido subestimados pelo Congresso. O dinheiro será cortado em emendas de comissão, repasses definidos pelas comissões do Congresso e em despesas não obrigatórias dos ministérios. Por outro lado, o presidente não mexeu nas chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, pela falta de transparência e que podem ser usadas para beneficiar parlamentares que votam com o governo. O total chega a 16 bilhões e meio de reais. O presidente Bolsonaro também não mexeu no chamado fundão, dinheiro público que financia as campanhas eleitorais. Foi mantido o valor de 4 bilhões e 900 milhões de reais aprovado pelo Congresso. Mas parlamentares, inclusive da base de apoio ao governo, pressionam para que esse valor seja ainda maior. O assunto ainda está em discussão, inclusive pelo Ministério da Economia. Também foi mantida a previsão de 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste de servidores públicos federais, valor negociado diretamente pelo presidente Bolsonaro com o Congresso. Esse valor não é suficiente para um aumento linear para todo o funcionalismo federal. O temor de que algumas categorias sejam contempladas com reajustes em detrimento de outras tem provocado tensão entre os servidores. Para o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, o governo não deveria pensar agora em reajuste do funcionalismo ou no aumento do fundão eleitoral. É um gasto muito ruim nesse momento. Primeiro porque nós temos um déficit público, quer dizer, o governo está tomando emprestado do mercado, que tem poupança, para poder financiar uma boa parte das suas despesas. E isso já vem desde 2014 e 2015. Segundo, porque depois da pandemia, nós ainda estamos vivendo um estágio da pandemia, mas neste momento a população está vivenciando na pele os resultados de todo esse processo, o aumento do número de pessoas vivendo na condição de pobreza e extrema pobreza, o desemprego em 2 dígitos, o baixo crescimento econômico. Então, há outras prioridades que precisariam ter mais espaço nesse momento em comparação com reajustes salariais. O Banco Central lançou hoje um serviço que permite a qualquer pessoa saber se tem algum dinheiro retido num banco que nem usa mais.
Um cidadão pode mudar de calçada para evitar alguns reencontros com o passado. Ex-namorado. A única coisa que eu não quero reencontrar mais é o Covid, porque eu já tive, né? Então esse eu não quero mais. Mas não é tudo que vale deixar para trás. O que você acha disso, de poder achar um dinheirinho que estava esquecido lá atrás? Olha, seria bom, viu? Seria bom, que às vezes você esquece que tem alguma coisa, perde o documento e não sabe. Seria bom. O Banco Central lançou hoje a primeira fase do Sistema de Valores a Receber, uma plataforma para saber se sobrou algum recurso guardado de antigos relacionamentos com instituições financeiras. Segundo nota técnica do BC, a partir de hoje já é possível conferir no site do Banco Central, com CPF ou CNPJ, se existe dinheiro de parcelas de empréstimo e tarifas cobradas indevidamente, recursos não procurados após encerramento de grupos de consórcio, cotas de capital a devolver em cooperativas de crédito e saldo de contas encerradas. Esse seria ótimo, esse seria pancada, né? Mesmo se fosse pouquinho? Mesmo se fosse um pouquinho com Deus é muito. Estão guardados 8 bilhões de reais, estima o Banco Central, que devem ser divididos por alguns milhões de brasileiros. Ou seja, ninguém espera ficar rico com esse dinheirinho guardado no banco. Para incentivar o resgate, foi criado o sistema que facilita a busca pela história da economia do país, cheia de capítulos. Missão difícil até para professores de finanças. Cruzeiro real e real. O nosso país ele passou não só por inflação muito alta, ele passou por rupturas econômicas efetivas, né? A nossa vida financeira, econômica tão conturbada acaba levando a que a gente se perca, né? Por exemplo, há pessoas que quando nasceram ganharam uma caderneta de poupança de padrinho, de pais, enfim, né? Ganharam a caderneta e essa caderneta fica esquecida. O chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central diz que em menos de 2 semanas é possível fazer o resgate pela chave Pix. No próprio sistema você vai ter a opção de solicitar ali via Pix o seu recurso. Então vai abrir, as telas, né, vão abrindo para você, onde você vai inserir as suas informações. É preciso que essa sua chave Pix seja cadastrada previamente, né? No final do dia, o Banco Central vai gerar um arquivo e encaminhar isso para as instituições financeiras e o prazo acordado com as instituições financeiras, porque isso é feito a partir de um termo de adesão, é de que em 12 dias você receba esse valor. A seguir, o protesto de dezenas de milhares de brasileiros contra o documento do Ministério da Saúde que desestimula a vacinação. No Ceará, a cidade que imunizou todos os adultos não tem ninguém internado e nenhuma morte por Covid há 7 meses. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou que é perigoso acreditar que estamos no fim da pandemia. Mas também disse que nós podemos sair da fase aguda ainda neste ano se os governos usarem as ferramentas disponíveis, como vacinar 70% da população de cada país. Segundo Tedros Adhanom, desde a identificação da variante Ômicron há 9 semanas, houve mais de 80 milhões de casos de Covid, mais do que em todo o ano de 2020. O Brasil completou uma semana com recordes na média diária de novos casos de Covid. Hoje é o César Menezes quem traz para a gente os números do consórcio de veículos da imprensa. Oi, César, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Nós vamos começar com a média móvel de casos, porque hoje o Brasil completa uma semana de recordes diários nesse gráfico aqui. Na terça-feira da semana passada, a média estava em 83 mil casos por dia. Agora, passou de 150 mil. Em relação à média de 2 semanas atrás, o aumento é de 241%. Nas últimas 24 horas, foram 90.509 novos casos conhecidos. O total passa de 24 milhões e 100 mil.
De ontem para hoje, o Brasil registrou 267 mortes. Desde o início da pandemia, já são 623.412 vítimas. A média de mortes está com uma alta de 152%. São 307 por dia. Essa média que não passava de 300 desde 31 de outubro do ano passado. 22 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. Um estado tem estabilidade e 3 estão em queda. Agora, a vacinação. 9 estados não divulgaram as informações hoje. Nas últimas 24 horas, 216 mil pessoas receberam a primeira dose. Quase 141 mil tomaram a segunda ou a dose única e mais de 1 milhão a dose de reforço. O total do dia passou de 1.414.000 vacinados. Desde o começo da campanha de vacinação, mais de 163 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, isso dá 75,96% da população. Mais de 148 milhões estão com a vacinação completa, 69,09%. E quase 41 milhões tomaram a dose de reforço, 19,03%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, César. A ministra do STF, Rosa Weber, enviou para análise da Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por uma suposta prevaricação. É quando um funcionário público deixa de atuar para satisfazer interesse próprio. Na notícia crime, a deputada Tabata Amaral, do PSB, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e o secretário de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, argumentam que o presidente se manifestou contra a distribuição de imunizantes para crianças e ameaçou divulgar nomes dos diretores da Anvisa. E que Queiroga defendeu a necessidade de uma consulta pública, apesar da autorização da Agência de Vigilância Sanitária. A PGR não tem prazo para se manifestar sobre possíveis elementos para abrir uma apuração. A nota do Ministério da Saúde, que defende o uso da cloroquina e condena a vacina, motivou reações de protesto da Associação Médica Brasileira e de milhares de médicos e pesquisadores. Uma das reações foi acertada nessa reunião do Comitê de Especialistas que monitora a Covid, formada por todas as sociedades médicas do país. A indignação é com a nota técnica do Ministério da Saúde, assinada pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti, que considera eficaz a hidroxicloroquina, que a ciência já descartou, e descarta a vacina, que a ciência aprovou. Os especialistas afirmam que a argumentação do Ministério não tem a menor sustentação científica e é composta exclusivamente por pontuações falaciosas. Que, ao contrário do que diz a portaria, não há mais debate ou dúvidas científicas sobre a não eficácia dos remédios do chamado kit Covid. E que o Ministério, em uma tabela desastrosa, tenta induzir erroneamente o entendimento que hidroxicloroquina, cloroquina, tem comprovação de eficácia e é segura. E, incrivelmente, desacredita as vacinas contra a Covid, rotulando como sem efetividade e com dúvidas sobre a segurança. Sendo assim, o comitê ressalta a decisão do Ministério de ignorar o aconselhamento técnico da Conitec parece ser gesto arbitrário que constitui grave afronta ao enfrentamento assertivo da pandemia no Brasil e pede que o ministro da Saúde anule a portaria. Em outra frente, a Associação Médica Brasileira está colhendo assinaturas de pesquisadores, profissionais de saúde com o mesmo objetivo: defender a vacina contra a Covid e derrubar as diretrizes do Ministério que afrontam a ciência. Já são mais de 60 mil assinaturas. O texto destaca que os profissionais de saúde estão preocupados com o fato de que as rédeas do Ministério da Saúde estejam sob a posse da ideologia, da desinformação e
principalmente da ignorância. O comportamento do Ministério da Saúde transgride não somente os princípios da boa ciência, mas avança a passos largos para consolidar a prática sistemática de destruição de todo um sistema de saúde. O presidente da AMB, César Eduardo Fernandes, disse que espera que todas essas iniciativas resultem num recuo do ministro Queiroga. A grandeza do exercício da função de um ministro de Estado da Saúde é entender que a saúde da população, a prevenção de eventuais agravos à saúde, mas são muito importantes. Então não há por que permitir com que, baseado na autonomia prescritiva, os médicos possam ainda fazer uso do kit Covid quando já se sabe de que ele não é eficaz e pode trazer danos à saúde. O partido Rede levou a questão para o Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação da nota e o afastamento cautelar do secretário Hélio Angotti. O ministro Marcelo Queiroga não respondeu às críticas. Disse que vai se posicionar quando houver um recurso formal. No momento oportuno, diante do recurso, analisando quais são os temas ali trazidos à baila pelos recorrentes, o ministro da Saúde, mais uma vez, tomará a decisão conveniente, oportuna e de acordo com a política que o Ministério da Saúde tem feito, que é baseada na transparência, na publicidade, na impessoalidade e na legalidade. As atitudes de Queiroga à frente do Ministério foram duramente criticadas pela AMB. A associação divulgou um boletim em que acusa Queiroga de agir à margem das mais simples normas de conduta e preceitos éticos esperados para a função. O boletim lista uma série de exemplos que os médicos consideram, como a defesa do kit Covid, a tentativa de paralisar a imunização de jovens, entre outros, e termina dizendo que causa indignação e temor a omissão, as idas e vindas do ministro, assim como posições que contradizem as boas evidências científicas, expondo a saúde e a vida dos brasileiros. A Associação Médica Brasileira publicou a nota com críticas ao comportamento do ministro Queiroga por volta das 5 da tarde, hora de Brasília. E o Ministério não se manifestou. Mesmo assim, o Jornal Nacional procurou o Ministério agora há pouco para que se pronunciasse e a assessoria pediu mais tempo para responder. Uma cidade cearense demonstra com clareza absoluta a importância das vacinas contra a Covid. Longe das praias de Fortaleza, Guaramiranga sempre se destacou pelo clima de cidade serrana do Ceará. Mas agora tem atraído turistas que também se preocupam com a saúde. Mais seguro, tranquilo. Aliás, a gente hoje em dia escolhe os locais onde a gente sabe que isso aí está acontecendo, né? O que acontece aqui é o sucesso da vacinação contra a Covid. Na cidade, com mais de 5 mil habitantes, 96% dos moradores com mais de 11 anos já tomaram 2 doses da vacina e 25% a dose de reforço. Guaramiranga também aplicou, antes de todos os municípios do Ceará, a primeira dose em todos os adultos, em junho do ano passado. Fica muito satisfeito por ter tido essa vacinação e sabendo que a vacina salva, né? Por isso, a cidade foi escolhida como teste de eficiência da vacina. Quando recebe as doses, cada morador passa por 2 exames, um para detectar a presença do vírus e outro para avaliar o grau de imunidade a ele. O que nós temos apresentado é uma resposta bem positiva já na segunda dose. A gente prova que os pacientes que estão contraindo a Covid, por conta da vacina, eles estão tendo sintomas leves. Os dados são repassados ao governo do estado. Esse monitoramento é importante para entender como se dá essa transmissão e a gravidade, principalmente, dos casos que têm acontecido. Até o momento, Guaramiranga não registra óbito desde junho de 2021. O parâmetro mais visível da eficiência das vacinas é a quantidade de internações aqui no único hospital da cidade, que passou os últimos 6 meses de 2021 sem nenhum paciente internado por Covid. Neste ano, com aumento no número de casos da doença, houve apenas uma internação. Uma paciente com sintomas moderados, que recebeu alta 4 dias depois. Dona Antônia, que tem epilepsia e hipertensão, está se recuperando em casa com o marido.
Ela pegou o Covid antes de tomar a dose de reforço da vacina. Agora terá que esperar um pouco. Saiu bem porque, graças a Deus, que ela tomou 2 doses da vacina, né? E amenizou a força da Covid. Seu Raimundo também pegou Covid, mas quase não sentiu nada. E agora está feliz por comprovar a importância da vacina. Foi um alívio, foi. Funciona assim. E o senhor é prova disso? Sou prova disso, prova viva. Morreu hoje no Rio, aos 88 anos, de câncer, a atriz Tereza Maio. Ela nasceu em Belém e foi uma das primeiras estrelas de telenovelas no Brasil, na extinta TV Tupi e aqui na Globo. Ela atuou em sucessos como Sangue e Areia, de 1967, e a primeira versão de Pecado Capital, 8 anos depois. Tereza também esteve no elenco de Senhora do Destino, Verdades Secretas e A Regra do Jogo. Tereza Amaio deixa 2 filhos e uma neta. A seguir, países retiram diplomatas da Ucrânia por receio de uma ação militar russa. Gabriel Medina anuncia que vai cuidar da saúde mental. Governos de países ocidentais começaram a retirar da Ucrânia alguns funcionários de embaixadas por causa do risco de uma ação militar da Rússia. O Reino Unido não quis blefar. Funcionários britânicos e suas famílias já começaram a deixar Kiev. O governo não viu um risco específico à sua diplomacia, mas falou numa crescente ameaça da Rússia. O primeiro-ministro recebeu informações de um risco sombrio de conflito na Ucrânia, mas disse que ainda não é inevitável. Boris Johnson deixou claro que uma invasão russa seria um passo desastroso. Os Estados Unidos já tinham puxado a fila no domingo quando autorizaram a volta de diplomatas em Kiev. O governo americano explicou que era uma preocupação abundante, mas avisou que uma invasão russa pode acontecer a qualquer momento. A Ucrânia chamou a retirada de cautela prematura e excessiva. O porta-voz do governo argumentou que a ameaça russa é a mesma desde 2014 e que o acúmulo de tropas russas na fronteira começou em abril do ano passado. O chefe da diplomacia da União Europeia não piscou. Josep Borrell manteve o seu pessoal em Kiev. Ele avisou que não dramatizaria as tensões porque as negociações estão acontecendo. Representantes da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha articulam um encontro na quarta-feira em Paris. O governo ucraniano agradeceu à União Europeia pelo apoio moral e financeiro também. A presidente da Comissão Europeia anunciou um empréstimo de 1 bilhão e 200 milhões de euros para diminuir o impacto de um conflito com a Rússia. Os ministros do exterior do bloco se encontraram para mandar um alerta unificado ao governo russo. O secretário americano de Estado participou virtualmente da reunião. E o chefe da diplomacia dinamarquesa prometeu costurar sanções jamais vistas em caso de agressão. A Aliança Militar do Ocidente reforçou o leste europeu com mais navios e caças e já estuda aumentar o contingente na região. O Kremlin declarou que o avanço das forças da OTAN para o leste não tem nada a ver com os exercícios militares russos, que são informações amarradas em mentiras. A versão da Rússia é que o problema não são os mais de 100 mil militares russos espalhados pela fronteira com a Ucrânia. Segundo o porta-voz do Kremlin, o que aumenta a tensão, na verdade, é a histeria do Ocidente. O Papa Emérito Bento XVI admitiu hoje que participou de uma reunião em janeiro de 1980, quando era arcebispo de Munique, sobre um padre alemão acusado de abuso sexual de menores. No comunicado, Bento XVI corrige uma declaração anterior em que dizia que não tinha participado do encontro. Ele pediu desculpas. Disse que o erro não foi cometido por má intenção e que está lendo o mais rapidamente possível o relatório de mais de 1000 páginas divulgado na semana passada que o acusa de acobertar 4 casos de pedofilia na Alemanha. O Papa Emérito afirmou que pretende emitir uma declaração detalhada sobre o caso e que sente vergonha e dor pelo sofrimento das vítimas. Morreu ontem, aos 73 anos, o estilista francês Thierry Mugler. Famoso pelos desfiles performáticos e pelo design teatral das peças que criou, Mugler vestiu artistas como David Bowie, Diana Ross e Beyoncé. A causa da morte não foi divulgada. O brasileiro Gabriel Medina não vai disputar as 2 primeiras etapas da Liga Mundial de Surf. Ele alegou que precisa cuidar da saúde mental e da saúde física. O comunicado foi publicado em uma rede social. Medina revelou que não vai viajar para o Havaí, onde ocorrem as 2 primeiras etapas, a de Pipeline e a de Sunset Beach.
O brasileiro disse que viveu uma montanha-russa de emoções em 2021, que estava completamente esgotado ao final da temporada, precisando lidar com questões emocionais. Também citou uma lesão no quadril e lembrou que já tinha se vacinado para poder viajar. No ano passado, Medina conquistou o tricampeonato mundial, mas passou por períodos conturbados na relação familiar, quando rompeu a relação de trabalho que tinha com o padrasto e ex-treinador Charles Rodrigues. Nos Jogos de Tóquio, na estreia olímpica do surf, mesmo sendo um dos favoritos, Gabriel terminou fora do pódio em 4º lugar. O regulamento permite que cada surfista descarte 2 resultados dentro das 10 etapas que classificam para a fase final. Então, na teoria, o Gabriel poderia descartar essas 2 primeiras. Só que depois ele vai precisar se superar. Isso porque depois da 5ª etapa, metade da disputa, 12 dos 36 inscritos serão eliminados. Se estivesse sentindo melhor, Gabriel voltaria no início de março, em Portugal. É uma somatória simples de resultados e as notas que ele precisaria tirar são notas suficientes para ficar entre os 24 melhores colocados para ter acesso a essa segunda metade da competição que começa depois do corte efetivamente. Essa parada do brasileiro reabre debates trazidos durante as Olimpíadas, quando a ginasta Simone Biles ficou de fora da maior parte das provas para se preservar mentalmente. A americana ainda não voltou ao esporte. A tenista japonesa Naomi Osaka foi outra atleta de alto rendimento a falar abertamente sobre saúde mental. Assim que anunciou a decisão, Medina recebeu a solidariedade de muitos companheiros e amigos e agradeceu as mensagens de apoio. Voltarei mais forte, amo vocês e obrigado por tudo. Ele seguirá descansando em casa, na praia de Maresias, litoral paulista. Amanhã, Palmeiras e Santos vão decidir a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eles ainda estão se acostumando com esse negócio de entrevista. Pra cima desliga, e pra baixo liga. Nas categorias de base, eles aprenderam a melhorar fundamentos do futebol, não a falar no microfone. A Copinha é a grande chance desses jovens mostrarem talento com a bola. Este ano, a competição para atletas até 21 anos começou com 128 equipes de todo o país e 254 jogos foram disputados até agora. Mas o torneio de juniores mais tradicional do país teve um momento que não combina com esse ambiente. Na semifinal entre São Paulo e Palmeiras, com torcida única dos tricolores, teve invasão de campo e uma faca foi arremessada no gramado. A polícia vai analisar as imagens do sistema interno de câmeras da Arena de Barueri para identificar quem atirou o objeto. A Polícia Civil requisitou essas imagens já para a Arena Barueri e a Polícia Civil ela dispõe de uma ferramenta de reconhecimento facial, o que vai nos auxiliar nas investigações. Falando de futebol, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0. Se classificou para enfrentar na decisão da Copinha o Santos, que passou pelo América Mineiro. A Federação Paulista de Futebol marcou a final para a Arena do Palmeiras. Então só a torcida da casa vai poder entrar e assistir ao jogo das arquibancadas, já que em São Paulo os clássicos são disputados com torcida única. E é um confronto que coloca frente a frente uma rivalidade que cresceu muito nos últimos tempos. Santistas e palmeirenses vêm se esbarrando em decisões do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores nos últimos anos. Agora é a vez dos garotos. A gente vem treinando bastante, fez uma boa competição e vamos forte para essa final. E é desse jeito, juntos, que a gente vai em busca do nosso objetivo amanhã, que é ser campeão. Amanhã, às 10 da manhã, hora de Brasília, a Globo transmite pro Estádio de São Paulo a final da Copinha entre Santos e Palmeiras. E o Sport TV transmite a partida para todo o Brasil. Agora tem Um Lugar ao Sol, BBB, Tela Quente e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite.